Maioridade penal, redução da maioridade penal, o senhor vê como única possibilidade a redução ou, por exemplo, um aumento da pena que hoje é só de 3 anos? Bem, não existe uma posição fechada do governo em relação a isso, isso é uma questão a ser discutida. Existe uma necessidade de proteger o adolescente, é uma pessoa em formação, é inegável, por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação, de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema criminal. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então, as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. O senhor fez uma defesa enfática das minorias, disse na coletiva que todos terão os direitos garantidos pela lei. O presidente eleito disse que ia botar um ponto final, acabar com qualquer tipo de ativismo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Muita gente se sente ameaçada. Quais as garantias o senhor pode dar para a comunidade LGBT, para negros, mulheres, de que os direitos não serão retirados, de que essas pessoas não serão atacadas? Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi, da parte do senhor presidente eleito, uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino, de qualquer forma, que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente. E nada vai mudar. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais. Algumas das melhores pessoas que eu conheço são homossexuais. E não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita que haveria alguma política dessa espécie. Outra questão de honra para o futuro ministro é o combate à corrupção. Se um ministro vier a se envolver em alguma denúncia de corrupção, ele será afastado. O senhor defende o que nesse caso? Se a denúncia for consistente, sim. Mas qual é o critério jurídico para a gente definir uma denúncia como consistente ou não? Tem que ser avaliado. Eu acho que é uma falácia, muitas vezes, que se ouviu no passado. Tem que esperar o trânsito em julgado. O que o senhor defende? Se virar réu? Não, eu defendo que, em caso de corrupção, se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas, as pessoas têm direito de defesa, mas é possível se analisar desde logo a robustez das provas e emitir um juízo de valor. Não precisa esperar as cortes de justiça proferir o julgamento. E aí esse juízo de valor seria dado por quem? O senhor, como ministro da Justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ou algum outro conselheiro, do que me foi assegurado, e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido, né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Essa semana, em entrevista coletiva, o juiz saiu em defesa do futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, deputado Onyx Lorenzoni. Ele admitiu no ano passado ter recebido R$100 mil por Caixa 2 para a campanha eleitoral. Ele afirma que já doou metade do valor para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e que em breve doará a outra metade. Sérgio Moro diz que o deputado já pediu desculpas e que atuou a favor da aprovação de medidas anticorrupção no Congresso. Em 2017, o senhor disse que políticos não têm interesse em combater a corrupção. Como é que o senhor pretende fazer essa negociação com políticos que por muitas vezes, vão estar sendo aí investigados ou sendo réus em processos justamente de corrupção? Eu fiz essa afirmação em um contexto muito respeitoso. Apesar de todas as revelações desses crimes de corrupção, não vi iniciativas significativas, com todo respeito, por parte do nosso Congresso Nacional. Agora existe um outro contexto. Em todo, principalmente início de governo, existe um frescor, uma abertura de diálogo ao Congresso. Daí vamos tentar negociar dentro daquele espírito republicano de fazer o que é melhor
para o país do que fazer do que é melhor para as pessoas. Negociar. Nasce um político aí dentro? Até alguns me criticaram por assumir esse cargo, afirmando que eu havia traído um compromisso que afirmei no passado numa entrevista de São Paulo, que jamais entraria para a política. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza. Há 4 anos, se alguém dissesse, o senhor vai ser ministro da Justiça daqui a 4 anos, o senhor concordaria com isso? Não, de forma nenhuma. A Operação Lava Jato, ela começou pequena. Ninguém tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. No fundo, foi meio um efeito bola de neve. Jamais poderia cogitar que haveria essa possibilidade de assumir essa posição. Então, o senhor há de concordar comigo que o senhor também não pode dizer que daqui a 4 anos não será, por exemplo, candidato à presidência da República? Não, eu estou te falando aqui, não você. Eu não sou um político que minto, desculpe, com todo respeito aos políticos, né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não estou faltando com a verdade. Mas o senhor, então, é um político do tipo que não mente? Não, eu sou uma pessoa... Na minha perspectiva, eu estou indo assumir um cargo predominantemente. Não, é porque foi o senhor que falou, eu não sou um político que minto. Não sou nem um político e não minto. Eu acho que a profissão da política é uma das mais nobres que existe. Você receber a confiança da população, do voto. Às vezes essa confiança é traída, mas é uma das mais belas profissões. Não tem qualquer demérito nisso, é só uma questão mesmo de natureza e perfil. O senhor mais de uma vez já falou que vai estar subordinado à palavra final, que é do presidente eleito Jair Bolsonaro. Se chegar uma hora em que vocês divergirem em absoluto? Depende sobre o quê, né? Quem foi eleito foi o senhor presidente. E, eventualmente, se acontecer uma situação dessa, ele pode desejar me substituir por alguém que possa cumprir uma política que eventualmente eu discorde em absoluto. Eu vou assumir esse cargo em janeiro, não com a perspectiva de ser demitido, mas com a perspectiva de realizar um bom trabalho e ter uma convergência com o presidente eleito. Mas se tudo der errado, eu deixo daí também o cargo ministerial e certamente vou ter que procurar me reinventar no setor privado, de alguma forma. E o Supremo? Às vezes até um pouco delicado ficar falando em Supremo quando não existem vaga. É uma perspectiva, uma possibilidade que se coloca no futuro. Quando surgir uma vaga, o meu nome pode ser cogitado, assim como o nome de várias outras pessoas. A gente está conversando aqui dentro do seu gabinete da Justiça, mas oficialmente o senhor está de férias. E tem recebido críticas porque já está trabalhando, atuando como futuro ministro. Há quem veja nessa situação, que ela fere o princípio da legalidade e da moralidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu já anunciei publicamente que eu vou pedir a exoneração. O que a Constituição proíbe é que um juiz, certo, assuma uma posição, um cargo no Executivo. Eu não estou assumindo nenhum cargo. Eu estou apenas, assim, colaborando para a formação de um futuro governo. Mas na prática o senhor já não está trabalhando como futuro ministro? Não, eu não estou praticando nenhum ato oficial. E eu tenho recebido, por conta dessas políticas que nós queremos implementar lá em Brasília, diversas ameaças. Vamos supor que daqui a alguns dias eu peço a exoneração, daqui a alguns dias acontece alguma coisa comigo, um atentado. Eu, tudo bem, morro lá, faz parte da profissão, não gostaria, né, evidentemente. Mas a minha família fica desamparada. Né? Fica sem qualquer, por exemplo, pensão. O que eu espero é passar esse período em férias, a meu ver eu não estou fazendo nada de errado, e em seguida eu assumo. Está de malas prontas para Brasília? É um período literalmente de transição, então se fica lá, se fica aqui, tem que planejar bastante, né? Já ir definindo as pessoas e políticas a serem adotadas, então esse vai ser um período de intenso deslocamento. O senhor tem aqui nesse gabinete, onde o senhor passou os últimos 4 anos trabalhando na Operação Lava Jato, livros, presentes, vai levar tudo isso para Brasília? Boa pergunta, ainda não decidi, mas vai ser de fato um problema e certamente eu vou sentir muita saudade desse ambiente. Obrigada, Até mais, sucesso. hein?